noite, Deus maravilhoso. Quero cumprimentar todos os irmãos nesta noite com a paz de Jesus. Você que vai ouvir a palavra de Deus hoje, se alegre em nome de Jesus. Estou entrando agora no momento de transmitir a palavra, e eu vou ler aqui a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Nós vamos hoje falar um pouquinho da fé, a essência e o sentido da fé. Carecemos, precisamos, vamos compreender, aleluia, um pouquinho da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E cada um de nós precisa desta fé. Vamos ler a palavra. Se você aí na sua casa vai acompanhar, louve a Deus por esta noite, Deus falar com você através desta palavra das Escrituras. Hebreus escreve o capítulo 11 assim, dá o tema do textário da palavra, a essência e o sentido da fé. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendamos que, aleluia, o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, o seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi recebido, aleluia, arrebatados, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, aleluia, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela a fé, Noé, quando divinamente orientada acerca dos acontecimentos que ainda não podia ser visto, movimentados por santo temor, construiu uma arca, aleluia, e o fim de salvar sua família por intermédio da fé. Ele, aleluia, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Olha aí que maravilha. Soberano Deus, nosso Pai querido, nesta noite, dou graça, te agradeço por esta palavra que vem ao meu coração, e que possamos, Deus, nesta noite se alegrar, louvando, glorificando teu nome, porque o Senhor fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho desta fé maravilhosa, que hoje é
difícil para nós viver sem essa fé. Falamos de Deus, falamos nas coisas, e muitas vezes nós não acreditamos. Só passamos a acreditar quando pegamos, quando a gente vê com os olhos, mas isso é fisicamente. Mas vamos trabalhar um pouco pela fé, exatamente na palavra, que é um testemunho de homens que alcançaram os milagres, que alcançaram a graça, alcançaram a sua salvação, que dialogaram, conversaram com Deus, tudo por meio da fé. Eles não viam Deus, mas ali Deus criava neles um coração agraciado, e eles passavam a crer no Senhor. E que também nessa noite Deus possa nos criar um coração abençoado, um coração agraciado, um coração que seja uma terra boa, que possa crer no Senhor Jesus através das Escrituras. E as Escrituras, ela é cheia de testemunho dos acontecimentos do ser humano aqui nessa terra. Hoje nós podemos ver, ler na palavra de Deus o que aconteceu. E se nós necessitar, e se nós botar em prática, ela vai também agir na nossa vida continuamente, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Tudo passa, disse Jesus, mas a minha palavra, ela permanece. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o entendimento. Verso, capítulo, lá no Salmo, que é o Salmo 119, e o versículo 105, está lá escrito esta palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, esse homem lá do livro de Hebreus, escrevendo aos Hebreus, ele entra numa profundidade gloriosa da sua palavra. Deus tem colocado no coração desse homem uma fé maravilhosa, uma palavra abençoada, que ele está nos ensinando aqui como nós vamos alcançar os milagres, como vamos alcançar a alegria, como vamos alcançar a graça de Deus. E nessa noite eu quero aqui também compartilhar com você, para você aprender um pouquinho da fé, né? A fé, ela é muito importante. Então nós vamos ver, né, o que ela vai falar, qual a direção. E o objetivo dessa palavra hoje é gerar fé no nosso coração. Nós vamos saber o que é a fé, qual a importância da fé, como obter a fé pode crescer, quais são os tipos de fé. Então é muito importante a gente estar sempre unido com a palavra de Deus. O versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. É a certeza que nós vamos receber aquilo que nós não vemos. É uma prova. Nós nunca vimos Deus, mas nós vamos receber dele todo o sustento. Nós vamos receber dele todo apoio, toda proteção. Se nós não tiver
essa forma de acreditar, é em vão nós viver. Porque nós não podemos andar só no que vê. Porque aí não é fé. Você está vendo? É a prova daquilo que não podemos ver. Nós não podemos ver Deus, mas Ele vai estar presente em nossa vida. Ele vai estar agindo na nossa vida. O quanto foi mediante a fé que os antigos, quem é os antigos? Profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Isaías, Amós, Zacarias, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os outros mais homens que viveram na presença de Deus, Jeremias, Moisés, Arão, todos esses homens deram testemunho de fé. Vê que Moisés, ele estava numa dificuldade muito grande. O faraó estava chegando para aprisionar novamente eles. Na frente tinha o mar. Nas mãos de Moisés tinha um cajado, e ao lado de Moisés uma nação temendo de medo, achando que ia ali morrer. O ser humano achava que era o fim, estava tudo acabado. Moisés falou com Deus: e agora, Senhor, o que faço? Moisés, ele falou com Deus porque ele sabia que Deus existia, e ele sabia que Deus ia lhe ouvir. Então ele dialogou com Deus no momento mais difícil ali que estava passando aquela nação, aquele líder com aquela nação, onde vinha outros líderes em outra nação, que era a nação do Egito, para prender ou matar. E Moisés usou a fé e disse: Senhor, e agora o que eu faço? Ele estava falando com Deus, e Deus ouviu a voz dele e perguntou: Moisés, o que tu tens na mão? Ele disse: um cajado. Então toca nas águas, Moisés. E Moisés tocou naquelas momentos difíceis da vida nas águas, e as águas começaram a se mover de um lado para outro, e foi aparecendo ali um caminho seco para eles dar continuidade da vida e uma história bonita iniciante. Então ele precisou da fé para ir a Deus, para falar com Deus, e ele tocou nas águas com fé, e Deus agiu. Quando nós também tomamos por base que Deus é Ele quem vai mover tudo na nossa vida, Ele vai dar a solução. Então Deus vai agir na nossa vida
como agiu na vida de Moisés e todo aquele seu povo. Nós estamos em tempos difíceis, Moisés também estava. Nós estamos em tempo de tribulação passando, Moisés também estava. Moisés fez uma pergunta ao Senhor: o que faço? Mas para você perguntar a Deus é necessário você crer que Ele existe. E Ele vai dialogar com você. Aí a Bíblia diz assim: porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Para nós ter um bom testemunho, para nós mostrar para o nosso povo, mostrar para aqueles que estão perto de nós, quando nós usamos uma fidelidade com o nosso Deus, quando nós somos fiéis ao nosso Deus, quando nós depositamos a nossa fé, confiando nele, naquilo que nós não podemos fazer, porque Moisés não podia abrir o mar, mas Deus abriu para Moisés, mas usou Moisés da forma que Deus ordenou, e ali as águas obedeceram a voz do Senhor, se afastou um lado para outro, deixou a terra para Moisés passar, e ali foi aquela nação recebendo a sua salvação da morte, salvação do sofrimento nas mãos de Faraó. E sabemos que Deus faz assim, porque aquele que tem fé, ele move montanha. Aquele que tem fé, ele faz a diferença. E a fé, ela vai gerar no nosso coração exatamente como diz aqui a palavra em Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz aqui a palavra de Deus: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas pela palavra de Cristo. Então, sabemos que a Bíblia, ela desperta no nosso coração a força, porque nós vemos que a Bíblia fala de Moisés e o que aconteceu. E se nós usar uma fé, com certeza Deus vai responder. É difícil, irmão. É difícil porque para nós é difícil. Porque quando nós estamos num aperto, não ter como resolver, lógico que vai ficar difícil, porque a gente não sabe onde tirar a solução, não sabe como chegar para finalizar aquele problema, aí fica difícil. Mas quando nós temos um plano B, um plano C, a gente fica mais calmo. Mas Moisés não tinha ali um plano B. E o plano B que imediatamente ele teve foi acreditar no Senhor, e dialogou com Deus e disse: Senhor, o que faço agora? O Faraó vem aí, o mar está aqui, e nós estamos sem saída. Aí Deus usou o que ele tinha na mão, que Moisés tinha na mão. Tem o que na mão, Moisés? O cajado.
E o que você também tem na mão? A palavra. É ela que te dá a direção. Tudo bem. Vamos orar a Deus para o Senhor abrir o caminho, para o Senhor derrubar as muralhas, repreender exatamente o opressor, o destruidor, para Deus entrar em ação ao nosso favor. Por isso deveremos estar com aliança com a palavra, porque a palavra ela vai gerar no nosso coração uma fé. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Nós olhamos para o céu, vê o céu, olha para a terra, vemos a terra, a natureza, vemos a natureza, mas isso não existia. Mas pela palavra, como aqui está dando testemunho, veio existir. Então pela palavra de Deus vai existir em nós a fé que Deus faz, que Deus muda, que Deus constrói no ser humano a vida espiritual, que Deus muda a vida carnal para a vida espiritual. O Espírito Santo, ele vai criar dentro de nós, ele vai ter, aleluia, de fazer uma mudança, uma criatividade. Ele vai criar algo novo, porque nós não estamos vendo, mas nós vamos receber aquilo que nós estamos precisando. Glória a Deus. É o nome do Senhor que está na frente, derrubando predeiras, muralha, dificuldade, empecilhos, barreiras, tudo Deus vai colocando por terra e dando a vitória àquele que crê, no nome do Senhor Jesus. Então Deus fez que existisse ali todas essas coisas que hoje nós vemos. Olhando para o mar, muito lindo, e acreditando que ali é o mar, algo que Deus trouxe do invisível para o visível. Olhamos para toda essa natureza, nós vemos que Ele criou daquele que ninguém via, do invisível para o visível. Quando olhamos assim, olhamos para a natureza, olhamos para tudo, vamos dar glória a Deus e obrigado, Senhor, que Tu existe. Mas é a palavra de Deus que está dizendo: se eu nunca tivesse visto, eu não ia saber. Mas a palavra dá grandes testemunhos, aleluia, dos grandes acontecimentos, do milagre de Deus. Então, para mudar a nossa vida, para nós obter, receber algo de Deus, então é necessário que nós tenhamos fé, porque a fé ela vai trazer aquilo que não vemos para nós ver. Pela fé compreendemos que o universo foi criado
por intermédio da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi o que? Foi produzido a partir daquilo que não se vê. Veio do invisível, do que não se via. E hoje nós olhamos e vemos, nós vemos a lindeza que Deus criou. Nós vemos as maravilhas que aconteceu pela palavra de Deus. Para nós ter algo que ainda não está nas nossas mãos, vamos usar a fé, vamos dialogar com Deus. Senhor, Tu faz acontecer. Eu sei, pois a Tua palavra diz, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra, que Tu criou todas essas coisas que hoje os nossos olhos veem. E eu estou crendo que o Senhor fará, o Senhor mudará. O Senhor é perfeito em todo o seu agir. Se eu for infiel, mas Tu és fiel para todos sempre. Então a fé é necessário para qualquer ser humano, para todo ser. A essência e o sentido da fé. Por isso que muitas pessoas hoje não conseguem se libertar, porque eles não têm uma fé no libertador que é Cristo Jesus. Oramos: Senhor, eu não posso me libertar, mas eu creio que o Senhor pode libertar. Aí Deus vai e entra na sua vida com aquela gloriosa libertação. Deus ama levar ali o seu nome na nossa vida, e o nome de Cristo muda todo o nosso sentido. O Espírito Santo faz uma criatividade dentro do nosso coração, pois Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra, as boas novas, que é o Evangelho. Romanos 10, 17. Para nós entender um pouco, vamos aqui falar sobre a fé mais um pouquinho. O que é fé? Então possamos fazer uma pergunta para nós saber o que é fé. Vemos falar, mas não sabemos às vezes o que é. E eu vou falar sobre essa fé. A fé, a palavra que se origina do grego. A fé, a palavra que se origina do grego. Pistes significa firme, convicção, igual. Convicção baseada no que se ouve. Então você vai recebendo a fé pelo que você vai ouvindo. Se você ouve falar de Jesus, que Jesus ele faz toda a diferença na sua vida, por que as pessoas vão atrás de cura em Jesus? Porque ouviram falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus, quando Ele entra na nossa vida, há uma grande mudança. Então eu ouvi, e o meu coração se apossou, o meu coração foi gerado ali
aleluia, uma palavra de força, uma palavra maravilhosa. Então, aleluia, quando eu ouço que Jesus faz, eu coloco no meu coração o Senhor Jesus e vou ser fiel a Ele, tendo fidelidade. Quando eu precisar que esteja de acordo com Jesus, eu vou dialogar com Ele, que nem Moisés dialogou. Disse Moisés: o que eu faço, Senhor, agora? Aí está o mar. Moisés vem aí com seus cavaleiros. Faraó vem aí com seus cavaleiros. A nação está aqui temendo de medo. Nós vamos morrer aqui agora, Senhor. O que eu faço? Então, nasceu uma fé no coração dele, que Deus era a solução, que Deus tirou o povo de lá e Deus ia ter uma solução. E ele falou e Deus disse: Moisés, isso é pela fé. O que tu tem na mão, Moisés? Moisés disse: eu tenho um cajado, Senhor. Pois então toca nas águas. Quando Moisés tocou, as águas começou a se movimentar de um lado para o outro e foi abrindo ali um caminho. E a solução estava diante dele. Muitas vezes a solução, irmão, está na nossa frente. Falta nós agir, falta nós entrar exatamente diante de Deus e perguntar a Deus o que deve fazer. Mas quando nós temos a fé, nós sabemos que Deus move, porque Jesus ele disse: se você estiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você dirá a esse monte: move-se daqui para o mar, e o monte se move. É difícil, mas tudo é possível para aquele que crê. A solução para todos os nossos problemas só Deus tem, está no Senhor. Agora nós precisamos pagar o preço da renúncia dos pecados aí, para a gente acreditar, porque um coração pecaminoso fica difícil dele acreditar no Senhor, fica difícil dele usar a fé. A fé é um dom adquirido por Deus, porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Então eu adquiro a fé, eu adquiro pela palavra. A palavra é um dom, e vem esse dom, e é necessário, até para me pregar, é necessário eu crer no agir de Deus, na transformação, na libertação. Por que eu vou pregar o nome de Jesus? Porque eu creio que Jesus, ele faz o que está escrito na Bíblia. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, ele será batizado e será salvo. Se eu ouvir, eu vou fazer. E vai depender daquele que crê, daquele que recebe, daquele que coloca a fé. E Deus vai agir na vida dele, na vida dela, na vida da família. Porque esses homens alcançaram, como diz aqui, pela a fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, isso quer dizer que Abel tinha certeza que Deus existia. Já Caim tinha incredulidade. Ele colocou, não com perfeição, não acreditando, mas ele fez como hoje tem muitos que vão diante de Deus, mas não tem a mesma certeza que Abel tinha. Vai que nem Caim, muitas vezes em dúvida. E aquele que tem dúvida, ele é comparado às águas do mar, às ondas que se levanta e se acaba em nada.
Então é muito importante. O que é a fé? Era originina de quê? O que significa? É uma firmeza, é uma convicção. Convicção igual, aleluia, mesmo baseando naquilo que você ouviu. Convicção baseada naquilo que você ouviu. Se você ouviu falar de Jesus, então você vai tomar base naquilo que você ouviu. Jesus é o Filho de Deus. Você ouviu. Jesus liberta, você ouviu. Jesus abre as portas, você ouviu. Está baseado, você vai fazer naquilo que você ouviu. Então vai gerar em você uma confiança, porque você não viu Deus, nem viu Jesus. Jesus é Deus, Ele estava ali para fazer o milagre que estava fazendo, mas você ouviu falar de Jesus. E Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então está construindo dentro de você uma base, uma estrutura. Quando você exatamente der uma confiança total a Jesus, na sua dificuldade, bota em prática. Ora, pede. Como diz aqui a palavra fé, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa crer, ter confiança e acreditar. Aleluia. Significa crer, ter confiança e acreditar. Olha aí, tá vendo? Eu estou lhe explicando aqui bem direitinho, para você entender que as portas estão abertas, a palavra entra no teu coração, aí você ouviu, você crê, você bota ela em prática, e o que vai acontecer? Sua vitória. Estou falando da fé. Como é que podemos? Eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza que Deus vai agir. Eu vou buscar aquilo que eu não estou vendo para minhas mãos, pela fé, porque eu coloco a fé em Cristo e Ele que traz. Porque não existia a terra, não existia ainda as expansões. Ele disse a sua palavra: haja. A terra aconteceu aparecendo ali, o céu apareceu ali, o mar apareceu ali. Tudo que hoje nós vemos estava invisível e hoje nós vemos. Por isso que os seus apóstolos, e eles estão falando aqui da fé. Hoje é difícil, mas se nós acreditar, nós vamos ter a mesma coisa, porque Deus não tem exceção. Se Ele deixou escrito para nós aprender, colocar no coração, para nós ter fé, então eu vou botar em prática, eu vou acreditar, porque para mim a Deus é necessário que eu tenha fé, acreditando que Ele vive. Então eu vou a Ele, eu dialogo com Ele. Eu preciso, e Deus vai dar para exatamente aconteça na minha vida e venha eu dar o testemunho da vivência de Deus. O que significa fé? No dicionário da língua portuguesa, significa crer, ter confiança e acreditar. Fé
segundo a definição de Deus, está escrito aqui na Bíblia, em Hebreus 11, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Aí, tá vendo? Então, três coisas. Começar por ouvir. Eu ouço, eu acredito, eu creio e eu boto em prática, para vir aquilo que eu não vejo, para a presença exatamente que os meus olhos vão ver. A pessoa vai, sem conhecer a palavra, sem conhecer a Deus, ele vai fazer algo e diga: eu não sei se dá certo, não vou testar, mas não dá, já vai negativo. Porque nada nós sabemos fazer sem a sabedoria divina. Nós não podemos fazer nada sem a permissão divina. E esses homens, eles dão grande testemunho, irmãos, do que aconteceu na vida deles. Você vê que Abel, como diz aqui a palavra, era um jovem e foi fazer um sacrifício, e Deus respondeu o sacrifício de Abel, mas não respondeu o sacrifício ali de Caim. A diferença era que um acreditava e que o outro não acreditava. Porque nada acontece na minha vida? Uma pergunta. Porque as coisas só acontecem pela permissão de Deus. Deus é bom, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Deus tem dado oportunidade para todo ser humano. Deus não quer que ninguém venha se perder. Deus quer que todos se salvem. A palavra é as boas novas é anunciada por Cristo. Cristo anunciou, porque a Bíblia diz que famosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A igreja anuncia as boas novas. Os apóstolos da igreja, eles são exatamente o que anunciaram as boas novas. Mas para eles anunciar as boas novas, eles passaram por grandes provações e foram para o ensinamento, ouvir a palavra, ouvir Jesus, pegar em Jesus, viver com Jesus, transmitiram para o mundo inteiro a palavra da libertação do ser humano. E essa palavra, ela vai agindo de acordo com o meu coração, vai acreditando. Quanto mais eu ouço a palavra, mais ela cresce no meu coração. Romanos 10, (17). Como sequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Glória a Deus. Porque Paulo diz assim: mas o que diz? A palavra está bem próximo de ti, na tua boca, no teu coração, ou seja, a palavra da fé que está pregando, ela está entrando no teu coração, ela está encontrando uma morada para ali injetar a semente nascer. É a palavra da fé. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, aí lá vem o significado também da fé. Creres em teu coração
que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é pesado, não é difícil, mas o nosso coração tem de ler a palavra, o nosso coração tem de aceitar, o nosso coração tem de tirar as dúvidas, deixar a palavra agir, deixar a palavra germinar, deixar a palavra nascer. Nenhum ser humano entrará no céu sem passar pelo novo nascimento, ou seja, pela criatividade do Espírito Santo. O Espírito Santo criar nele uma fé, criar nele uma nova pessoa, um novo entendimento, uma nova criatura, porque é um milagre gerado pelo Espírito Santo. É o milagre da conversão, é o milagre da transformação, é o milagre da crença, de nós crer, é o milagre de nós acreditar. E ali, como diz a palavra de Deus, pela fé Abel ofereceu um sacrifício, aleluia, mais excelente de que Caim, e Deus recebeu. Por isso que hoje eu estou trazendo, porque eu preciso da fé, você precisa da fé, nós precisamos da fé, ou seja, nós precisamos de crer que Deus enviou Jesus para fazer toda a mudança na nossa vida, independente de quem nós somos, ou se nós somos ricos ou pobres, tem dinheiro ou não tem, isso não vai ser um problema. O maior problema está na incredulidade. É o homem crer, é a mulher crer. Se você crer, verá a glória de Deus acontecer na sua vida. Deus move as montanhas, Deus, Ele derruba as muralhas, Ele quebra o arco, Ele vai botando por terra todas as espécies de demônio, vai caindo toda a incredulidade, e Ele vai exatamente colocando diante dos teus olhos, diante de você, o que era invisível a ser visível agora. Aquilo que tu não via, tu vai passar a ver, e os teus olhos vai ali contemplar a grande maravilha de Deus. É difícil, mas Paulo disse: tudo é possível aquele que crê, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Estou trazendo esta palavra para gerar no teu coração a força, gerar no teu coração a graça, para que você receba essa plenitude de Deus pela palavra, que você acredite que Deus, Ele vai agir, principalmente dentro daquilo que Ele aprova. Fé é a convicção do que a palavra de Deus diz, e agir à altura desta palavra. A fé, nós vamos acreditar no que a palavra diz. Olha para você ver como é tão importante você aprender a ser amigo da palavra de Deus. Embora que seja pouquinho, mas aquele pouquinho ela vai gerar. E uma árvore, ela é uma semente, e a semente ela vai germinar e vai dar uma árvore, vai dar muito fruto. E você começa de pouquinho, você vai entendendo, vai compreendendo e vai crescendo, porque Jesus disse: se tu tiver fé tamanho do grão de mostarda, somente a mostarda americana, que é muito pequena, quase que não vê, mas ela dá uma das maiores árvores. Por isso que Jesus usou ali o grão de mostarda, porque ele dava uma árvore muito grande, é pequeno. Então isso quer dizer que a nossa fé é pequena, mas ela vai dar exatamente muito fruto. Ela vai botar por terra muitas barreiras, muito empecilho, muitas coisas que Deus não se agrada, vai cair tudo por terra, e você vai acreditar
que o Senhor, Ele tem te ouvido, mas para Deus nos ouvir, Ele vai ouvir através da sua palavra, é através das Escrituras. Deus não faz o que nós queremos, Deus dá o que nós precisamos. Deus não faz a nossa vontade, Ele faz a vontade dEle em nós. Fé é a convicção do que a palavra de Deus diz e agir à altura dela, desta palavra. Fé em Deus é o que, irmão? É a convicção do que se ouve da palavra. Fé em Deus é a convicção do que se ouve da palavra. O que você ouve da palavra? O que a palavra diz? O que a palavra está falando com você? Você vai andar à luz da palavra, à altura da palavra? Não pode acontecer fé fora dela, porque a fé é ela que gera. Fé em Deus, irmão, é a convicção do que se ouve da palavra. Se a Bíblia não pode concordar com o que você quer, se a Bíblia não concorda com aquilo que você quer, você não vai receber, porque Deus, ele não vai concordar com aquilo que está fora da Bíblia. É muita coisa aí por fora. Então eu preciso da palavra, eu preciso aprender, eu preciso me colocar na palavra de Deus. Fé de Deus é a convicção do que se ouve da palavra. E se a Bíblia não pode concordar com o que você quer, Deus não pode manifestar o poder em seu favor. Tem base, irmão? Tem base bíblica? Vamos lá para 1 João. 1 João, o que vai dizer? Para nós andar com base na Bíblia. Vai dizer, o irmão está falando uma coisa, mas eu falo com base bíblica. 1 João, no capítulo exatamente 5, no verso 14 e 15, eu vou ler aqui para ver o que esse verso vai dizer. Esta é a segurança, olha só, esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizemos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Olha aí, irmão. Então, se você está por fora da palavra, está por fora da vontade de Deus, nunca vai receber. Mas se nós temos a convicção, temos a certeza, se Deus está de acordo, se Deus tem aprovado, se Deus, aleluia, viu que é bom para nós estamos dentro da concordância, Deus vai exatamente agir ao nosso favor. Agir ao nosso favor. Deus agiu a favor de Abel, recebendo sacrifício, agiu, respondeu. Deus agiu para Sadraque, Mesaque, Abednego, de acordo com a palavra. Deus agiu, salvou ele. Deus agiu com Daniel na cova de leão. Deus agiu com Moisés. Deus agiu, abriu o mar vermelho. Deus agiu, aleluia, com os profetas, qual andaram na sua presença, acreditando no Senhor. Deus agiu. Versículo 14, 15. Se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos,
estamos convictos de que recebemos os pedidos que lhe temos feito. Olha aí, é base bíblica. Se você não recebeu, porque não está baseado na Bíblia, na vontade de Deus. E se não tiver na vontade de Deus, o homem pode se espremer, se machucar, gemer, gritar. Ele pode fazer o que ele quiser. O dinheiro do mundo todo ele pode dar na igreja, onde ele quiser. Nada vai acontecer, porque Deus é Deus e Ele vai agir de acordo com o que Ele aprova. Sou bem sincero a mostrar a palavra de Deus, que é o que muitas pessoas hoje usam na igreja. A igreja é para nós adorar o Senhor, a igreja é para nós receber a unção da palavra, que é o entendimento, a interpretação. Eu tenho que zelar para que a palavra de Deus, ela conserve ali a minha fé, a palavra vive no meu coração, a minha vida viva possa estar alinhada com o que a palavra diz, respeitando a Deus, crendo no Senhor, adorando a Ele, aonde eu estiver. Eu sou cristão na igreja, sou cristão em casa, sou cristão lá no trabalho, sou cristão honesto com Deus, porque eu creio que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está todo momento vendo quem eu sou. E na hora que eu precisar, eu dialogo com Deus. E se estiver de acordo, como diz a palavra, eu sei que Ele vai agir, eu sei que Ele vai responder. Porque muito hoje a gente recebe fé de Deus, recebe a fé através de uma troca, através de um sacrifício. Irmão, vamos parar com isso. O sacrifício que Deus recebe hoje é o que Jesus fez. Ele não quer mais sacrifício, Ele quer obediência. Obedecer é melhor do que fazer sacrifício de tolo. Vamos crer no Senhor, vamos se render, vamos adorar, vamos buscar o Senhor, vamos ser dependentes dEle, vamos acreditar nele. Aleluia. Deus não quer nada material nosso. A gente vai, aleluia, levando aquilo material para que um irmão que necessita aquilo que a obra do terreno precisa. É disso aí que nós concordamos em ajudar, concordamos em ter esta forma de união, mas é fora, porque para mim eu creio pelo sacrifício de Jesus, eu entro na santidade, eu me despeço do mundo velho, e você é uma criatura criada pelo Espírito Santo. Para mim crer em Jesus, porque quem derrota o diabo na nossa vida é o Espírito Santo. Ele está com essa, aleluia, na nossa vida. Ele vai estar com essa incumbência. Se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, o diabo não respeita ninguém não. João disse que ele veio roubar, matar e destruir. Ele é aquele que acorrenta as pessoas nos vícios, na droga, na mentira, na prostituição. Ele vai acorrentando aqueles que não têm a iluminação do Espírito Santo, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não têm aliança com a palavra, aqueles que não têm, aleluia, um coração temoroso, que a palavra está distante, o coração está em treva, e eles vai estar exatamente aonde tem as trevas, ele está lá. Para me receber a plenitude de Deus é necessário que eu creia nele, que eu reverencie, que pedi ao Senhor que crie em mim um coração novo, um coração restaurado, renovado, que eu possa crer, porque hoje é muita guerra
é espada para um lado e para outro. Ninguém sabe quem é quem, nem na igreja, nem fora da igreja. Nós só vamos saber quando a palavra nos diz, porque a palavra gera um bom testemunho. A palavra muda a vida humana. Você vê que está aí passando até a história de Paulo. Paulo era um fariseu, mas Paulo mudou quando Jesus mudou ele, quando Jesus tocou no coração dele. Quando Deus não tocar, irmão, pela palavra do teu coração, você nunca aceita Jesus, você nunca vai ter a certeza, a convicção, nunca vai ter fé, e na hora que vem você busca alguém que estiver mais perto. Igual Saul, não tinha mais Samuel para ele dialogar, conversar e pedir que Samuel falasse com Deus. Ele foi diante dos macumbeiros, foi falar com o próprio anjo caído. Porque falta temor no coração das pessoas, falta as pessoas acreditar na palavra. Deus não quer dinheiro para colocar a fé no teu coração, não. Deus não quer tuas coisas materiais para colocar no teu coração a palavra. A palavra vem pelo ouvir, a palavra vem vai criar em nós uma fé quando nós aceitamos ouvir a voz de Deus. Qual a importância da fé? Qual é a importância? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ela é necessária para a comunhão com Deus. Vamos para a palavra. Hebreus 11:6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagra a ele. Se consagra a ele. Então, quando você consagrar a sua vida, quando você consagrar, aleluia, os seus filhos, tudo que você consagra para a santidade a Deus, aí a fé vai nascer no teu coração. Pode ter certeza, como disse João, pode ter certeza que essa palavra aqui diz: esta é a segurança que temos. Qual é a segurança que você tem? Estou dizendo aqui para nós termos uma firmeza no Senhor, independente de qualquer coisa, irmãos. Esta é a segurança que temos para com Ele, que se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dará atenção. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que recebemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5, verso 14 e verso 15. Não precisa a pessoa se espremer, que nem está fazendo farinha, botando ali a mandioca na prensa, espremendo, e está saindo ali o choro, a goma. Não precisa se espremer, precisa crer, precisa honrar, precisa respeitar, precisa reverenciar, precisa estar na santificação
santifica-te a Deus, porque sem a santificação das tais não ver a Deus. Quem vai fazer em nós uma santificação? O Espírito Santo. Ele vai fazer uma nova pessoa. Ele vai criar um coração novo, uma pessoa nova, um pensamento novo, algo novo. Chama-se de criatividade do Espírito Santo naqueles que professam de coração. A fé é isso. Tem importância a fé? Vou aqui te falar Hebreus 6, como eu li. Olha o que é: ligar o físico ao espiritual. Ligar o físico, que nós somos físicos. Então vamos ligar a nossa vida física à vida espiritual. A vida espiritual. Pela fé. Ligar o físico ao espiritual. O natural ao sobrenatural. Ou seja, o homem natural a Deus sobrenatural. Ligar, como diz aqui a palavra, ligar o físico. Ou seja, nós somos físicos, literal, somos seres humanos, somos. Então Deus, Ele não é assim humano. Deus é Espírito. Jesus disse, Ele é Espírito, e os adoradores que Ele busca, que Ele procura, é Espírito em verdade. Então vamos ligar, vamos na santidade, se ligar a Deus, ligar nossa vida a Deus, ligar tudo a Deus. É a palavra que diz, é a fé, ligar o natural ao sobrenatural, ou seja, ligar o homem a Deus. Aí você está entendendo agora. Não é difícil a gente fazer isso. Quando nós entendemos, criamos em nós uma vontade, e a gente ora a Deus e pede. Porque nós somos barro, Ele é o oleiro. Quando nós estamos no pecado, nós estamos todos já prontos para ser quebrados. Ele quebra. Deus quebra ali e faz um vaso novo, um homem novo, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. A Bíblia, o fundamento dela para nós aprender, pegar os objetivos da Bíblia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quando nós vamos se santificar, nós vamos aqui, aleluia, agradar a Deus. E para nós agradar a Deus é necessário que nós creiamos, que nós tenhamos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que é a fé? A importância da fé é isso. É você agradar, ela leva você a Deus, ela vai levar você, aleluia, natural ao sobrenatural, aquilo que não existe ao existir, a existência. Como é que nós vamos acreditar em Jesus? Nós vamos falar, fala no céu, fala na salvação, fala na graça, fala na alegria, fala nos dons, no fruto do Espírito Santo. Quando Deus Ele transforma o ser humano, pode vir 1000 tempestades, ele não vai cair, não vai esfriar, ele vai passar no meio dela, porque o Espírito Santo está com ele. Nós baseado aqui na Bíblia, que em Paulo, aleluia, prega o que ele passou, os discípulos que ele passou, o próprio Jesus por onde ele passou. É a coisa, é nós estar no meio das lutas, das tribulações, da dificuldade, mas Cristo no nosso coração, Cristo nos fortalecendo, o Senhor colocando, aleluia, em nosso coração a paz em que sustenta a edificação em Cristo. Qual a importância?
Sem fé é impossível agradar a Deus. Ela é necessária para comunhão com Deus. Hebreus 11:6 vai dizer: ligar o físico ao espiritual, o natural ao sobrenatural, o homem a Deus. Aleluia. Dá mais aqui um pouquinho sobre a fé. Como obter fé? Importante. Como é que eu vou ter fé? Aleluia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17, e nos torna inabalável. Quando ouvimos, consideramos a palavra de Deus. Quando ouvimos e consideramos a palavra. Tem muitos que não consideram, né, irmão? Ouve, tanto faz, tanto fez, é ouvir de mercador. Mas a Bíblia diz aqui, para nós obter, que obter é ter ela em você, no seu coração. Porque a fé vem pelo ouvir, Paulo diz lá em Romanos 10:17, e nos torna inabalável, tá, irmão? Inabalável é uma coisa que está bem firme, está bem segura, está bem ali sustentada por Cristo. Quando ouvimos, consideramos a palavra de Deus. Quando ouvimos e consideramos a palavra de Deus. Aí quem que vai confirmar? Nós vamos aqui em Mateus capítulo 7, 24 e 27. Vamos ver qual é a base que Mateus ele vai falar para nós sobre esse fundamento da palavra de Deus. Vamos lá, que é bom a gente ter base bíblica, porque a palavra de Deus ela nos leva exatamente para nós ter base bíblica. Mateus capítulo 7 e o 6. Aí vamos ver aqui os dois versículos. Aqui, ó, o sábio e o insensato, que o texto está dando aqui para dois tipos de pessoas. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha só, quando você dá crédito, quando você aceita a palavra viver em você, você já é considerado uma pessoa sábia, uma pessoa que firmou a sua vida na rocha. Jesus é a rocha, você já está ali estabilizado em cima da rocha, não vai ter nenhum problema, porque tu deu crédito, porque tu se estabilizou na palavra, tu se firmou em Cristo, Ele é a rocha, e você está na rocha, é inabalável aquele que cria exatamente a sua fé na rocha. Aí ele diz: caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Aí, irmão, hoje, quando o crente não está alicerçado na rocha, ele cai, não é nem com tempestade, ele cai com assopro. A gente vê aí pessoas soprando, cai um monte de crente, né, Priscila? Isso é brincadeira, irmão. Isso aí não pode estar brincando com Deus, não. Deus é fogo consumidor. Nós temos que ter certeza em quem nós confia, em certeza em quem nós estamos alicerciados. Quando o crente recebe tempestade, dificuldade, barreira, ele fica firme no Senhor, porque ele está alicerciado na palavra. O Espírito Santo criou nele, aleluia, uma fé inabalável. Dentro dele ele sabe que tudo aquilo passa, porque ele está nesse mundo, e esse mundo
jaz do maligno, se levanta as tempestades, se levanta as trinqueiras, se levanta as acusações, se levanta os demônios, mas tudo cai, tudo passa, porque ele está firme na rocha. Então a fé é isso, te dá força, te dá graça, te sustenta. Por que é tanta gente caída? Porque nunca se levantaram, estão caídos. É impossível beber da água purificadora e se afastar dela, é impossível. O homem se afasta da igreja, da religião, das contendas, se afasta de tudo mais de Cristo. O diabo não tem esse poder de tirar ninguém das mãos de Cristo, não. Está em Cristo, está na rocha, rocha inabalável. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa. Quem é aquela casa? É você, é a vida. Mas não caiu, por quê? Porque a tua fé inabalável em Cristo. Desde que Jesus se responsabiliza. Grande foi, vamos ver aqui, caiu a chuva, vieram os ventos, encheram enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa. Aleluia. Ela não cai, irmão. Mas aquele que constrói na areia, na terra, constrói a sua casa em qualquer sistema terreno, feia a queda. Vem a luta, vem os ventos, aquela casa foi mal construída, aquela casa está mal alicerçada, ela não tem nenhum apoio, grande é a queda dela, grande é a ruína. Ela desaba. Por que falta? Faltou a fé, irmão. A fé nós não encontramos. Deixa eu dizer aqui para os irmãos, a fé nós não encontramos nem em igreja não, irmão. Igreja é um título. Paulo disse, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Templo. Jesus disse, derrubar esse templo e em 3 dias eu construirei. 3 dias que ele morreu, ressuscitou, estava feito ali um templo. Se você crê nesse templo, está construída a tua vida. Mas aquele qual ele estava mostrando para Jesus era pedra. Jesus não está em tempo de pedra não, irmão. Pelo contrário, ele quebra coração duro. Martelo do Espírito Santo quebrando o coração duro. Mas isso vai habitar naqueles que creem, naqueles que recebem, naqueles que confiam, naqueles que têm certeza. Porque ele tem a importância. Ele foi ligado com Deus, o natural e o sobrenatural. Como obter a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 nos torna inabalável quando ouvimos e consideramos a palavra de Deus. Mateus está explicando, Mateus 7:24-27. A fé vem pelo ouvir e permanecer pelo meditar. Você tem meditado na palavra? Permanecer pelo meditar e crescer pelo praticar. Eita Jesus, olha aí, irmão. Você, estou passando aqui a receita. Permanecer o meditar. O que é meditar? Leia a palavra. Eu leio, vou meditar e depois eu vou botar em prática. Coisa que a gente raramente vê, né, irmão?
meditar na palavra, meditar nela de dia e de noite, será para uma pessoa comparada a uma planta plantada diante dos ribeiros. Essa pessoa, ela está lá sendo aguada, né? A árvore verdinha, seus tempos certos, dá seus frutos. Por isso que você vai obter a fé, se você permanecer pelo meditar na palavra, crescer pelo praticar. Todos que nascem de novo recebem uma medida de fé. Aí onde é que nós vemos isso? Romanos 12:3. O que está lá o Paulo dizendo lá em Romanos 12:3? Vou aqui em Romanos 12:3 para me ver o que Paulo está dizendo sobre esta palavra. Porquanto pela graça que me foi concedida, exorta cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Eita, Priscila, tem um tal do equilíbrio aqui, né? Creio que tem que ser equilibrado, ó. Tem que estar ali guiado pelo Espírito Santo, equilibrado. Tem crente que sai do equilíbrio, né, irmão? Rebenta a cadeira, rebenta a mesa, vai pulando, vai dançando. Está desequilibrado, emocionado, irmão. Nós temos que ter o equilíbrio. É Paulo que diz, é a palavra que está dizendo. Se nós não tivermos o equilíbrio, né, irmão, para nós ter exatamente respeito a Deus, respeito ali, porque nós temos que entender que as pessoas que não conhecem se escandalizam, aquelas pessoas vai chamar exatamente aquela pessoa de alguma coisa. A palavra diz que Paulo tem a palavra para ele, para o mundo é loucura, mas para ele é o que? Poder de Deus. Porquanto pela graça, esse é o apóstolo Paulo dizendo, como servir por meio dos dons. Porquanto pela graça que me foi concedida, exorta cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Está vendo, irmão? Aí tem uma diferença, né, de leitura, mas é o mesmo sentido. Eu tenho de ter uma alta imagem, eu tenho de ter, irmão, um bom testemunho, eu tenho de ter um equilíbrio. Nem é de mais, nem é de menos. Tem de ter aquele equilíbrio da palavra. Servir a Deus, nós temos de ser equilibrados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não faz a vontade do homem, ele faz a vontade dele. Ele está para fazer a vontade de Cristo, ele é o Espírito de Cristo. Ele lembra as palavras que Jesus falou, para nós botar em prática, para nós botar na nossa vida. Ser cristão é exatamente, irmão, nascer de novo. Para nós encerrar, a fé pode crescer? Sim. Isso aqui é uma pergunta. Ela é mensurável e se dá pela atenção que damos à palavra, acolhendo e a prática. Aí ela vai crescer. É mensurável. Se dá pela atenção de que damos à palavra, acolhendo para praticar.
Está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Uma pequena fé, lá em Mateus 14, 31. Uma grande fé, Mateus 8, 10. Então nós podemos fazer aqui, fechando esse sistema da fé, eu vou fechar dizendo para você quais são os tipos de fé. Fé natural, tem convicção comuns naturais, todo mundo tem fé natural. Tem convicção que a terra é redonda, né? Fé mental, sentimento mental, concordar com a mente que a palavra é a verdade e crer que Deus pode fazer todas as coisas, mas não age à altura do que crê. Fé bíblica, tem convicção do que a palavra de Deus diz, age à altura, independente do que vê ou sente. Então essa aqui é a palavra de fé para nós. A fé é a certeza de que vemos, haveremos de receber, e o que esperamos é a prova daquilo que não podemos ver. Então, irmão, trouxe essa palavra para nós, colocar no nosso coração, que precisamos, né? Precisamos de estar na presença de Deus, vencendo todas as batalhas. Se nós, acreditando no Senhor, sabemos que Deus vai na frente, vai derrubando todos os levantes do diabo, todas as muralhas, vai derrubando tudo aquilo que é treva e vai te dando saída e solução para tudo, porque o Senhor, Ele é aquele que prometeu, e o que Ele promete se cumpre. O Espírito Santo é quem nos guia, guarda, protege, ensina. Ele deixa nós dotados da palavra de Deus, da vontade divina, porque Ele faz em nós uma nova criatura. Então quero agradecer a Deus pela sua vida, que você receba essa palavra hoje. Simara, né, Simara? Que Deus abençoe aí essa jovem abençoada de Jesus, né? Nicolas, Deus abençoe. Silvânia, Deus abençoe. Todos vocês, seja abençoado aí, irmão, por esta palavra. Que o seu coração seja terra boa, terra que possa receber essa palavra e dar muitos frutos, porque você precisa do Senhor Jesus na sua vida. Quero abençoar todos vocês, como também nós aqui que estamos nessa noite, domingo, e se Deus colocar no meu coração, eu dou a mensagem que Deus coloca. Pois a fé foi gerada hoje por essa palavra, que vai amanhã te dar aquilo que Deus quer te dar. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pois somos agraciados, abençoados e bem-aventurados, porque o Senhor tem se compadecido e derramado sobre nós a tua verdade. Pois diz a tua palavra: conhecereis a verdade vos libertará. Que o Senhor abençoe todos, Deus, que está tendo hoje a comunhão com a tua palavra, todos esses que estão diante dela, pois a tua palavra é um suporte para nossas vidas. A tua palavra é lâmpada que ilumina todo o nosso caminho. A tua palavra, ela vai iluminando todo o nosso entendimento. E se nós temos uma criatividade do Espírito Santo em nossa vida, nós somos novos
criatura e novos adoradores, e que adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. Abençoa, Pai, cada família, abençoa cada alma, cada vida. Dê a eles, meu Deus, exatamente o que o Senhor ama dar, que é este amor, a unidade e simplicidade de seus corações. E que possamos ter um coração grandioso, agraciado, para que nós possamos botar toda a Tua palavra, toda a Tua mensagem, o Teu nome dentro do nosso coração. Assim, Deus, o Senhor vai nos abençoando cada dia a nossa vida contínua, a nossa casa, a nossa família, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja, irmão, na sua vida. Diga amém, receba nesta noite em nome de Jesus. Que Deus te dê esta graça, e estarei domingo aqui, se Deus permitir, tá bom? E ore também por mim, em nome de Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe.